A partir de agora, na 88 FM, Debate 88. Política, religião, comportamento e temas atuais em debate na 88 FM. Debate 88. Participe, dê a sua opinião. Está no ar. Debate 88. Hoje, dia 20 de setembro, ano 2024, mais um debate aqui na Rádio 88. Homem provedor, mulher do lar. Esse é o modelo familiar mais correto? Olha, gente, o modelo tradicional onde o homem é o provedor e a mulher que cuida do lar foi por muito tempo visto como ideal em muitas culturas, inclusive no cristianismo. A Bíblia contém passagens que sugerem papéis distintos para homens e mulheres dentro da família, como a liderança masculina e o cuidado materno. Mas à medida que o mundo moderno avança e os papéis de gênero na sociedade se transformam, essa configuração tem sido desafiada. Hoje, muitas mulheres ocupam o mercado de trabalho, desempenham funções de liderança e ajudam financeiramente em casa. Em contrapartida, alguns homens têm assumido os afazeres domésticos e a criação dos filhos, algo que antes seria incomum ou até mal visto. Além disso, a viralização de conteúdos na internet, como vídeos que mostram o que seria uma esposa troféu, reforça estereótipos onde a mulher é reduzida a um papel submisso e limitado ao lar. Esses modelos online contrastam com a realidade de muitas famílias nas quais homens e mulheres dividem responsabilidades tanto financeiras quanto domésticas. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: o modelo tradicional do homem provedor e mulher do lar ainda é o mais correto? O que a Bíblia nos ensina a respeito? Existe um modelo bíblico ou devemos nos adaptar às novas configurações familiares que refletem as necessidades e realidades do mundo moderno? Como ele é o único homem entre as mulheres que estão debatendo aqui, vou convidá-lo, para orar por nós, pastor Gustavo Medeiros, Igreja Congregacional. Amém, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui reunidos neste momento para discutirmos, pensarmos juntos sobre este tema tão relevante para a atualidade. Que o Senhor possa, ó Deus, nos instruir, nos dar sabedoria, nos conduzir em todos os assuntos que aqui serão tratados. Que todos os nossos amigos ouvintes, todos, ó Pai, cuja esta mensagem, este vídeo, Senhor, ó Pai, este canal há de alcançar, possa ser edificado, Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Assim nós oramos, pedimos, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ok. Nós contamos com a presença da pastora Adriana Oliveira, da Igreja Metodista. Graça e paz, pastora. Graça e paz, pastor Dário. Graça e paz, queridos ouvintes, Letícia e os colegas aqui, pastores. Deus nos abençoe. Ok, ele já orou por nós, pastor Gustavo Medeiros. Tudo bem, meu querido? Graça e paz. Graça e paz, pastor Dário, Letícia, pastora Adriana, missionária Roberta, a todos os ouvintes. Que seja uma manhã de edificação. Tá nervoso ou não? Tô um pouco. Tá um pouco? Tô um pouco. Eu olho pra minha direita aqui, vejo essas duas mulheres. E como o senhor disse, só eu aqui. Eu tô entre. Daniel tava entre a cova dos leões. Eu tô na cova das leões aqui. Pastora Roberta Kelly, ela é psicóloga, também da Igreja Congregacional. Graça e paz, querida. Graça e paz, Dário. Graça e paz a todos os ouvintes. São meus caros colegas aqui também. Prazer estar aqui mais uma vez. Amém. Muito bem. Bom, vamos começar aqui o nosso debate dizendo que você pode participar aí em casa, onde você estiver, pelo 998-680088, você pode mandar a sua mensagem de texto ou áudio. Se for áudio, por favor, 1 minutinho só, tá? Para que muitos possam participar aqui com a gente. Bom, eu começo perguntando para vocês o que eu já falei no início. O modelo tradicional do homem provedor, da mulher do lar, ainda é o mais correto? O que a Bíblia nos ensina a respeito? Será que existe, assim, alguma exigência da palavra de Deus
da Bíblia ou devemos nos adaptar às novas configurações familiares que refletem as necessidades do mundo moderno? Vamos começar com uma mulher, né, pastora Adriana, pode ser? Eu, primeira? Com você. Então, pastor, a gente vê assim, esse tema ele é bem relevante, para a gente pensar muito e pensar com muito cuidado na resposta. Sim, né? sim. Correto, eu acho que a minha opinião que seria correto esse modelo. O modelo bíblico? O modelo tradicional aqui, né? O modelo bíblico. Ele não está sendo mais funcional. Né? Esse modelo ele já não... devido aos avanços tecnológicos, a gente entra aqui em revolução industrial, né, a partir do finalzinho do século XVII. Então a gente percebe que ele ele passou a não ser tão funcional, né? Mas a Bíblia ela traz sim informações sobre esse modelo de família, onde o homem é aqui o provedor. A gente vai trazer essas informações aqui, né? Adaptar as novas configurações. A família ela está sempre em adaptação, né? A gente está sempre adaptando esse marido provedor, essa esposa auxiliadora. Então, a gente vê aqui uma gama aqui de informações para a gente trabalhar em cima desse tema aqui hoje. Bom, tudo bem, mas não ficou ainda muito bem definido. Você não definiu bem ainda não, né? Ok, eu vou te dar uma resposta. Seria o correto. Seria o correto o quê? A família, o homem provedor e a mulher em casa. Seria o correto. Conforme a Bíblia. Conforme. Né? Agora, a Bíblia, ela me tem informação. Eu tenho informação bíblica. Gênesis 3,17, a parte B, diz, é a sentença do homem. Né? O suor do teu trabalho, você comerá o teu pão. Vai trabalhar. Exatamente. Né? Então, assim, foi a sentença. E a mulher teve uma sentença também. Né? O que você vai fazer? Vai gerar os filhos, vai cuidar, e é com dor. Né? Quem é mãe sabe que a dor não é só ali, pariu, pronto, acabou, não. Você está aqui, você está ligado no filho que está lá. Sim. Então, tá aí a minha resposta. Então tá definindo, agora tá definindo. Pastora Roberta, e aí, e você? Então. Será que sou eu que do contra, né? Então, existe um modelo, né, bíblico, com certeza, que para mim é o modelo de Efésios 5:33. Esse é o modelo, o padrão, o modelo funcional, né? Quando a pastora está dizendo, penso eu que são os papéis estão distintos, né? Aí, se nós formos ver a responsabilidade da mulher e do homem, é uma coisa, né? Mas no decorrer do debate nós vamos falar um pouco sobre isso. É um debate até que eu gosto de falar sobre nas terapias de casal, eu falo sobre isso. Qual o papel da mulher e do homem? Então, para mim, assim, não existe uma família correta dentro da sociedade, porque isso é muito cultural. Tá? Porque se eu for ver biblicamente, aí eu vou usar Atos 16:14, a Lídia. Né? A Lídia, ela saía de uma outra cidade para poder vender, né, a parte do comércio dela todinha lá. Ainda tinha que voltar para casa, porque ela tinha também os afazeres domésticos também. E uma mulher, né, melhor que eu posso dizer agora, é a Débora. Né? Ela foi juíza também. Então, assim, o modelo tradicional, para mim, biblicamente falando, eu vou resumir em Efésios 5, né, e 33, que o homem amará a tua esposa como Cristo amou a igreja e a mulher vai se submeter ao homem. Então, a senhora está definindo que o modelo bíblico que é o ideal. O ideal, o bíblico é o ideal dentro dos Efésios 5:33. Não que o homem é o provedor, sim, mas isso não impede da mulher, a Bíblia, não impede de estar trabalhando. Nunca impediu, até porque nós temos exemplos de mulheres. Tá certo. Pastor Gustavo, e aí, por favor, nos defenda. Então, pastor Dário, olhando uma visão bíblica, né, pegando o gancho aí da pastora Adriana, com a mudança cultural, se relativizou muito, né, a questão da família. Mas olhando para a criação, antes de Deus, né, formar a igreja, antes das instituições nascerem, a primeira instituição divina foi a família. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, antes da formação da mulher, antes de Deus fazer Adão dormir ali, descansar, e da sua costela gerar uma varoa, uma disjuntora, Deus dá uma ordem para o homem. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
Então, antes do nascimento da mulher, antes da formação da mulher, Deus já tinha dado uma ordem para o homem. Você precisa trabalhar. Você precisa cultivar a terra, você precisa cuidar dela. Então, antes, né, de formar a mulher, Deus já tinha dado ao homem o papel do trabalho. Então, isso daí, o papel trabalho da provisão. O trabalho não é uma maldição, no caso, para o homem. Não. Né? Deus só reafirmou isso, como disse a pastora Adriana, após o pecado. E Deus reafirmou muito mais ainda, né? Exatamente. Mas é uma bênção. Veja bem, ele citou um texto muito, muito legal, que quando Deus deu primeiro o trabalho para o homem, para depois da mulher. Olha só que interessante. Isso daí. Entendeu? Então, já fica aí para os solteiros, né? Primeiro vai trabalhar, para depois, né, o Senhor mandar parou aí, né? Trabalha Mas primeiro. eu não quero discordar, não, porque eu concordo com esse texto aqui, com mas com pode os dois discordar, aqui. sim, se Mas quiser. assim, eu quero colocar uma observação, que antes do pecado, antes de entrar ali o pecado, Deus é que fazia crescer, né? Pelo orvalho, crescia ali os frutos, cresciam ali as árvores. Então, depois, aí Deus fala... o trabalho foi mais árduo, em né? fadigas, você obterá o sustento durante os dias da sua vida. Então, assim, foi uma coisa mais... mais rígida, vamos dizer assim, né? Mas, e a mulher, Deus coloca ali, você vai auxiliar. Você também não vai ficar aí só... Na boa. Na boa, não. É auxiliar. Vai auxiliar, né? Tá bom. Continua, pastor. Então, pastor Dário, cultivar é isso, é cuidar, né? E quando nós falamos de prover, a palavra no grego significa cuidar. E Paulo escreve isso a Timóteo. Sim. Timóteo, quando você levantar homens que vai cuidar da igreja, que vai apacentar o rebanho, que esses homens precisam primeiro cuidar daqueles que são da sua casa, dos domésticos da fé, da sua família. Porque não tem como eu querer cuidar dos outros se eu não cuido primeiro do meu lar. Verdade. Então, você ser o provedor é você zelar pela sua família, é você cuidar da sua casa. Então, o papel do marido, do homem, como a missionária Roberta disse, é exatamente isso. É amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial. É um amor de cuidado, de zelo, de proteção. Esse é o papel do homem. É ser o provedor em cuidar da sua casa, em zelar pela sua família, em ser aquele que vai à caça, vai lá, busca, né, o sustento. Não que isso impede a mulher de ajudar. E nós temos textos bíblicos para isso. Essa é a tarefa principal do homem, no Principal caso. do homem. Quando eu fui pedir a minha esposa hoje, né, em namoro, o meu sogro, a primeira coisa que ele falou comigo, você trabalha? Eu tava naquela fantasia de ser jogador de futebol, 17 anos. Você trabalha? Eu falei, não. Ele falou, então você não vai namorar minha filha, não. Na outra semana eu arrumei o serviço. É mesmo? Tá certo, é preocupação. Como é que a minha filha vai viver, Sim, é isso né? mesmo. Tá O meu certo. filho, quando com 17 anos, mãe, vou namorar. Você tá trabalhando? Eu falei, como assim, mãe? Porque você vai ter que comprar pelo menos uma bala pra ela, né? Não é? Eu que não vou Pois dar o é. dinheiro, né? Verdade. Aí, realmente, na outra semana, eu tava trabalhando também. Se virou, né? Com 17 anos. Aprende. Olha, gente, ontem o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre as esposas ultratradicionais, que é um fenômeno, viu? Que tem crescido muito nas redes sociais. Vamos ouvir o áudio? Já ouviu falar em trad wives, as chamadas esposas tradicionais? Para essas mulheres, independência financeira é coisa do passado. A moda agora é, de fato, voltar ao passado. Mas por que o retorno aos papéis tradicionais de gênero virou tendência em pleno 2024? Segundo especialistas, seria uma espécie de resposta à múltipla jornada de trabalho enfrentada pelas mulheres nos dias de hoje. Os avanços que a gente conquista como feministas, o avanço das mulheres, ele tem o que de sustentável? A gente acumulou a tarefa de financeiramente sustentar uma casa e a esfera de cuidados. Então, isso não é sustentável a médio prazo. Em algum lugar, essa corda vai estourar. Isso gera vários resultados que a gente observa no mundo inteiro de redução da probabilidade de uma mulher se casar, redução da probabilidade de uma mulher querer ter um filho, aumento das taxas de divórcio. Então, você tem uma série de questões familiares extremamente afetadas por essa chamada revolução de gênero estagnada no sentido de que as mulheres abraçaram os papéis produtivos junto com os homens, né?
elas passam a partilhar com os homens as responsabilidades financeiras pelo sustento domiciliar, enquanto que os homens não fazem o mesmo no sentido de abraçarem as tarefas domésticas. Pois é, gente. O que vocês pensam sobre esse esgotamento feminino então presente na vida das mulheres modernas que acumulam funções profissionais e domésticas, enquanto os homens não fazem o mesmo? Hein? Será que a real solução seria esse retorno ao passado em busca de se tornar uma esposa ultra tradicional? Tudo é um equilíbrio, né? Equilíbrio. É equilíbrio. As mulheres têm assumido um papel na qual não são delas, né? Eu costumo dizer que a mulher tem uma coisa muito gostosa e que são as habilidades ao mesmo tempo. Ela pega muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é habilidade que Deus deu a nós. Mas as mulheres hoje estão trazendo isso como uma coisa comum. E quando Deus deu essa habilidade pra gente, é na hora do sufoco. É quando o filho tá chorando e o leite tá fervendo. Entendeu? Pra gente estar atento. Então, assim, são essas coisas. Só que as mulheres hoje pegou aquela coisa assim, né? Eu sou mulher, eu tenho que dar conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. E a mulher, ela tem uma coisa chamada, né? A emoção da mulher é muito mais, né, sensível. Então, com isso, a mulher ela fica muito mais vulnerável às pressões psicológicas. Tanto é que o índice das mulheres de depressão é muito maior. Por quê? Tem assumido o papel a qual não são delas. E pastora Adriana? Então, concordo. Totalmente concordo. Essa mulher, engraçado que a missionária Roberta, ela citou aqui a Lídia, né? Vendedora de púrpura. E a gente vê ali em Provérbios uma mulher super moderna, né? O rei Lemuel, ele cita essa mulher super moderna. E eu gosto dessa mulher. Essa mulher que levanta cedo, cuida da casa, ela sai, ela negocia. E a gente tem essas mulheres. No hoje nós temos essas mulheres. Tem também ali a Priscila, né? Fazedora de tenda, uma artesã. Só que eu concordo com a missionária aqui nessa questão que as mulheres, elas começaram a ver um dinamismo, né? Elas são capazes, sou capaz de dirigir caminhão, sou capaz de trocar uma lâmpada. Agora não seria uma concorrência com os homens, não? Eu acredito que de início não seria uma concorrência, não. Mas fragilizou o homem. Fragilizou o homem. Fragilizou. Hoje as mulheres, elas se tornaram assim, tão independentes, tão assim, eu não dependo do homem para fazer isso, eu faço. E tirou o papel do homem. Mas isso está trazendo problemas sérios. Seríssimo, no caso de depressão, essa coisa de ficar... Divórcios. Exatamente. Do divórcio. E dentro da casa também, os filhos não sabem quem que é quem ali, né? Estragou um negócio, mãe, conserta. Então, assim, a gente precisa voltar aos papéis, né? Voltar aos papéis e, claro, com o equilíbrio. A responsabilidade da casa, ela é mútua, né? Ela não é de um só. Ela é do casal. Até porque a responsabilidade do homem... Gente, se você for ver... Eu até falo nas palestras para as mulheres, né? Eu até pergunto no começo, alguém queria ser homem? Aí algumas levantam, né? Aí no final pergunta de novo. Porque o papel do homem implica muito mais do que ser submissa. Submissa, como dizem, é o docinho pra gente. Porque o papel do homem ali é você estar responsável pelo sucesso e fracasso da família. O homem tem que educar os filhos, não é a mulher. O homem tem que orar pela família, não é a mulher. A mulher vai só contribuir. Então, além de ser o provedor. E tem muito homem, né, deixando esse papel para mulheres. Por quê? Porque eles estão querendo a zona de conforto. E essa mulher, ela está colocando um papel de homem porque também ela quer as coisas para hoje. Nós, mulheres, somos assim. Eu sou assim, eu era, né? De querer as coisas na mesma hora, né? Hoje eu surto. Eu tô vendo uma coisa que tem que fazer, não vou fazer. Eu falo, Senhor, me ajuda, me dá domínio próprio. E eu surto comigo. Falo, Roberto, não pega, é papel de homem. Eu me controlo dessa maneira. Porque senão eu tava fazendo um papel que não era meu, do meu marido. Então, por quê? Nós queremos pra já. Porque nós, mulheres, somos assim. E os homens, por sua vez, como dizem, né, alguns palestrantes, o homem fica na caixinha do nada, gente. É natural. O homem funciona assim.
E quem que fez o homem? O Senhor Jesus, não reclama com o fabricante, né? Não é com a gente, né? Mas eu vejo esse homem, assim, vou culpar algumas sogras, porque o homem nasce, ele tem uma mãe para fazer tudo. A mãe vai lá, a mãe põe a comida no prato, a mãe entrega a roupa pronta, ele casa. E aí tem aquela mulher, ele acha que aquela mulher ali, ela vai tomar esse papel. Né? E tem muitas que às vezes até tomam esse papel, né? Hoje não, hoje está mais moderno, mas toma esse papel. Então o homem ele vai ficando cada vez mais folgado. A mulher vendo esse homem desculpa, meninos, a mulher vendo esse homem mais folgado, ela se torna o quê? Proativa. Ele não fez, eu vou fazer, né? Então assim, às vezes coisas simples, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui dentro disso aqui. Quem que é o dono da casa? Pastor, quem que é o dono da casa? O homem. Duvido, muda o sofá de lugar. É verdade. Muda sem falar com ela pra ver. O problema que dá. Da casa, ele mudou. É o negócio. O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E gira para um lado que quer, né? Então, assim, porque nós assumimos uma posição da casa. E parece que a gente, assim, né? A gente virou aquela fera dentro de casa. Mas a gente não pode assumir uma posição que é dada por Deus. A provisão é... Eu penso dessa forma. A provisão, ela vem do homem. A menos tenha casos, né? Que ali aconteceu, o homem ficou desempregado. A mulher tem mais facilidade de estar ali no mercado de trabalho. Mas são coisas, assim, pontuais. Mas a senhora há de convir que as mulheres estão sofrendo de forma generalizada esse compromisso total. Com certeza. Porque elas carregam uma sobrecarga que não é delas. Não é delas, né? Não é delas. E assim, mas vamos mexer um pouquinho, né? A mulher, por exemplo, se tá o casal trabalhando... Você não vai falar hoje. Eu tô percebendo isso. Se a mulher tá trabalhando, por exemplo, né? Juntamente lá o casal tá trabalhando, você pode ver que o homem, ele assume todas as finanças da casa. A mulher ajuda com algumas coisas, mas a responsabilidade é do homem. Isso eu atendo alguns casais e, né, dentro disso eu vejo isso, né? Por exemplo, né, a mulher ganha 6 mil e o homem ganha 3, né? Ela ganha mais, né? Mas não, ele tem que pagar as contas todas. Eu vou lá, eu faço uma coisa, eu vou lá, compro a mistura, compro a roupa para as crianças. Por quê? É do homem, e se foi dada ao homem essa incumbência de seu provedor. Sim. Né? Então, assim, muitos casais estão em dificuldade de se alinhar na comunicação com relação a isso. É igual a pastora falou. Hoje, né, as mulheres estão sobrecarregando porque elas querem fazer o papel que não é delas, ó, e ainda chegar em casa, ainda cobrar do marido a coisa que é dela também. Só que se os dois trabalham juntos, peraí, gente, aí é dividir tudo juntos. Parar de cobrar, né? Parar de cobrar. De um do outro. Exatamente. Também. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Já vou passar para o pastor Gustavo. Os dois casaram, né? E o meu filho, eu ensinei meu filho a, né, ajudar dentro de casa. E final de semana é dia de um e de outro. A casa. Entendeu? Então, final de semana é da minha nora, o outro final de semana é do meu filho. Então, assim, os dois trabalham. Então, os dois têm esse consenso. Jantar, ela faz a janta e ele arruma a cozinha. Eu vou levar esse modelo lá para casa. Sim, ótimo. Vou levar. Ótimo. Olha, antes do pastor Gustavo, Sim. Aguarda aí que você tem para falar. Bom dia a todos os debatedores, não quero me identificar. Tenho 41 anos, me dediquei esses anos todos em casa. Nunca trabalhei. Hoje me sinto uma mulher impotente. Não tenho experiência nenhuma de trabalho. Até acho difícil agora eu conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Acho sim que as mulheres precisam ter sua independência. Mas outra mulher também manda uma mensagem aqui. A esposa ideal de Provérbios 31... Não é essa aqui que eu quero. Não me identifique também, por favor. Antes de me casar, eu sempre trabalhei fora, ajudei muito meu esposo, eu ajudava nas despesas da casa e assim casamos. Depois veio o primeiro filho, aí tive que parar de trabalhar fora. Fui ser mãe e dona de casa. Veio o segundo filho. Resumindo, a minha vida profissional parou. Pelos meus filhos, não me arrependo em nada. Mas, pastores, depender de dinheiro do marido é muito chato. O problema é ouvir para que você quer dinheiro.
ser independente de dinheiro de marido, não explicar o que tem que fazer na hora que preciso, fica muito difícil. E aí, quando a esposa ela pede dinheiro, você fala isso para ela? Pra que você quer dinheiro? Vai eu não falo, pensa o que você vai responder. Eu arrumo briga dentro de casa. Pensa na resposta. Esse exemplo aí, esse segundo exemplo que o senhor deu, se encaixa muito assim para minha família. Né? A Carol, minha esposa, ela trabalhou a vida toda, desde os 15 anos. Certo. E o pai dela, né, nesse modelo tradicional, sempre imputou na mente dela aquele papel de ajudar. Então a Carol, desde os 15 anos, tirava um pouquinho do dinheiro dela, do salário dela, e ajudava a pagar uma conta em casa. Isso dentro da casa dela, quando morava com os pais. Eu, né, conheci ela, nos casamos, e eu tinha uma estabilidade financeira razoável. Eu ganhava entre 3 a 3.500, que eu era representante de vendas de uma empresa. Assim que nós casamos, passou um mês, a empresa abriu falência, fechou. E como eu era representante, trabalhava como autônomo, representando essa empresa, né, não tinha seguro-desemprego, não tinha nada, né, só tinha aquele salário, ela teve que manter a casa. Agora uma pergunta, se ela não tivesse sido doutrinada desde a infância, da adolescência, da juventude dela, de ajudar o pai, talvez nesse contexto ela não ia me ajudar. Porque na cabeça dela, o dinheiro é meu, eu compro as minhas coisas e o meu esposo tem que se virar com o resto. Mas como o pai dela sempre mostrou para ela que ela precisava ajudar, colocou isso, né, no coração dela, num momento que eu fiquei desempregado durante 3 meses, né, ela sempre ali ajudou, pagando aluguel, ela ganhava o salário mínimo, como trabalhava no comércio, sempre manteve as despesas da casa, até eu conseguir um outro serviço. Entendeu? Então, isso daí foi muito bom. Aí eu volto aí no assunto anterior, eu acho que o maior problema hoje dentro da família é a transição cultural. Hoje você vê que mães têm filhos sem o marido, né? Sem uma figura masculina em casa, né? Aquela criança cresce, aí tá aqui a missionária Roberta, que é uma grande psicóloga, pode dizer melhor dentro desse contexto do que eu. E como pastor a gente vê esses reflexos dentro do conceito familiar, de mãe sendo pai e mãe ao mesmo tempo, né? As crianças crescem sem uma figura masculina, ou vice-versa, sem uma figura materna, e isso vai afetando, né, as famílias futuras, entendeu? Então, isso aumenta o índice do divórcio, isso aumenta, né, o índice da mulher independente, daquele empoderamento, e hoje a gente vê no Brasil essa cultura feminista tomando conta do coração de muitas mulheres, né, que são totalmente independentes, que não precisam do homem para nada. Né? Enfim, isso tudo vem afetando aos poucos a visão da família tradicional de forma bíblica. Que o marido é o provedor, é aquele que zela, que cuida, e que a mulher está ali para ajudar, auxiliar, como, né, uma disjuntora do lar, como uma esposa exemplar, de Provérbios 31, né? Foi citado o texto aqui. Provérbios 31, a mulher virtuosa, que ajuda o marido, que sai para vender, né, o produto feito por ela, né, o material do seu comércio, que ajuda, que apoia. E é um exemplo ali bíblico, entendeu? A Natália... Então, mas esse exemplo aí não seria um exemplo, né? Porque essa mulher não existe. Não existe? Não existe. Esse aí é a mãe de Lemuel desejando uma nora daquele suporte pro filho, né? Então, assim, essa mulher não existe. Porque olha tanto de mega tarefa que se fosse fazer, essa mulher estaria com depressão. Não, mas ela tem ajudantes, né? Ela fala servas, ela tem ajudantes. Então, assim, realmente essa mulher não existe. Não existe. Pastor Dário, deixa eu discordar um pouquinho aqui. Eu acredito que exista sim. Eu também. Eu tô diante de 2 mulheres virtuosas. Por quê? Eu conheço o pastor Oséias, ele trabalha, e a missionária Roberta também trabalha. É um ajudando o outro, aí entra o equilíbrio familiar. Eu vou perguntar isso pra ele. Eu sou a que negocia. A pastora Adriana, tenho certeza. Eu sou a que negocia. Põe o dinheiro aqui que eu vou lá, resolvo. Entendeu? Mas eu quero rapidamente falar sobre essas 2 personagens aí que foi citada. Personagens não, são pessoas reais, né? A de 41. Querida, eu com 41 anos, eu desejava engravidar de novo, né? Eu sempre trabalhei,
casei, meu primeiro filho, eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho, não tive arrependimento nenhum, meu filho cresceu, meu marido começou a me inscrever em cursos. Faz esse curso que eu acho que é a sua cara. Chegava lá, ó, já fiz a inscrição. E eu fui fazer curso de cabeleireira. Chegou lá com secador, máquina de cortar cabelo, e fui. E deu certo. Fiquei com salão de beleza durante 10 anos. Ah, faz mais esse curso. Faz... E eu fui indo. Então, eu penso assim, tem duas situações. Primeiro, o que é o homem provedor? O que é? O que é esse homem provedor? Ele vai prover o quê? Ele vai prover a casa. A casa é abrigo, sustento e vestes. Né? Essa outra mulher, essa segunda aí, que falou, olha, eu nunca trabalhei, é horrível, você pediu o marido dinheiro. E provavelmente ele é para assim, fazer uma unha, cortar um cabelo. Não precisa nem falar, nem pedir, né? Acho que o cara já tem que, ele né? tem que isso é prover. Né? Não vou dizer assim que você vai querer uma mulher todo dia arrumadinha, bonitinha. Eu tô aqui, tadinha, que tristeza. Mas ele deu dinheiro, eu não consegui fazer uma manicure. Senão eu ia fazer um apelo aqui agora. Eu não consegui fazer uma manicure. Mas assim, o que acontece? O homem tem que ver essa necessidade pessoal da mulher. Então, a finança, como que é a finança? Como que vocês trabalham isso? Dá para ter esses erros? Porque o homem, ele corta cabelo de 15 em 15 dias. A mulher vai 1 ano, vai lá e tira as pontinhas. Né? Então, olha a diferença. Quanto você gasta no barbeiro e quanto ela gasta no cabeleireiro. Então, a gente tem que ver esses dois pontos aí. Essa mulher frustrada, né? Que é horrível você pedir dinheiro para o marido. Porque não está sendo um provedor legal. Não foi ajustado isso aí, não foi combinado. Não foi... Um acordo, né? Não houve um acordo antes. Isso. E a Bíblia fala muito sobre o acordo entre o casal. Eu, como trabalho com casais há 26 anos, eu falo muito sobre isso, o acordo do casal. Poderão andar dois eu juntos, e Osés né? temos um acordo de eu ficar em casa como mãe integral. Então, assim, ele me dava, assim, se eu pedia, dava lá, até porque senão, como o pastor Gustavo falou, né? Ia arrumar confusão, né? Baixinha de 1,5 m, falei minha altura, tudo bem. Ele acabando assim, ele me satisfazia de alguns outros modos, mas tipo assim, eu tinha um limite, eu sabia quanto que ele ganhava, quantos homens não falam com a sua esposa o quanto ganha, aí ela acha que ele tá ganhando bem, então vai sair gastando, porque não comunica. Então assim, depois de 30 anos que eu fui estudar. Então, quando meus filhos estavam grandes, foi um acordo. Então, eu penso que essa mulher também aí precisava de um acordo também. E, mulher, assim, só porque estou casando, não deixa de estudar, não deixa de se interagir, porque o conhecimento, gente, é vida. Certo. Exatamente. Tá bom. Olha, gente, e quando a mulher ganha mais que o homem, ele continua sendo cabeça? Ei, pastor Gustavo. Com certeza. Continua. Biblicamente, o homem, ele é o sacerdote do lar. Mesmo ele aí entra o que a missionária Roberta disse, o acordo da família. Eu conheço casais que o marido se submeteu em cuidar da casa porque teve filhos e a mulher ganha muito mais do que o esposo. Né, e cargos de confiança. Então, entre a família, eles fizeram um acordo. Essa quem troca, que vai né? abrir mão? Eu ou você? Né? Aí eles se entenderam, viram que o salário da mulher dobra o salário do homem, ela aceitou aquilo, né? E entre um acordo do casal, ele ficou para cuidar dos filhos e ela para prover a questão financeira. Né? Assim, foi um acordo dos dois. Certo. E eu vi aquilo ali de perto e vi que não teve nenhum problema. Agora, o problema é quando há a indireta, né? Jogando na cara do outro ali. É o desequilíbrio, exatamente. Do relacionamento. Eu ganho mais do que você, aí começa aquilo. Né? Porque a gente tem que pensar que a gente está falando aqui, mas tem muitas pessoas nos ouvindo que não são cristãos, que não conhecem o modelo bíblico. Então a gente tem que pensar nesses casais. Né? Há casais, sim, que a mulher ganha mais que o marido, ou que o marido fica em casa, ou já aposentou novo, está em casa. Mas há um perigo. Tá? Eu concordo com o pastor, o marido é o cabeça, ele é o sacerdote. Você tem que comunicar ali, sentar, conversar. Olha, o que nós vamos fazer? Esse ano não vai dar para pintar a parede, então a gente não pinta. Né? Então vamos organizar essas coisas. Certo. Agora, tem um ditado popular, eu acho ele até feio, mas é um ditado popular que às vezes as pessoas até escutam. Quem banca, manda. Já ouviu esse ditado? Quem banca, manda. Quem banca, manda. Boa, isso é um perigo, porque a mulher, quando ela tem um pouquinho mais de
autoridade. Já sei o que você vai dizer. Né? Então é um perigo. Já manda mesmo não tendo. Não tendo, né? Então, esse é o perigo. Por isso que tem que ser um equilíbrio. Então, até para essas mulheres que estão nos ouvindo, que tem esse padrão financeiro, melhor que o homem. É legal manter o relacionamento. O casamento é bacana, o casamento é bonito, o casamento é de Deus. Então, vão procurar manter o relacionamento. Né? Lembrando que esse homem, ele vai dar conta para Deus. Para Deus, então, exatamente. essa mulher pode ganhar, mas se ele deixar passar desapercebido o papel dele, Deus vai cobrar do homem, não é dessa mulher. Como Deus cobrou de Adão. Não cobrou da Eva. Quem comeu o fruto? Foi a Eva. Sim. Mas Deus cobrou do homem a responsabilidade. Então, naquele momento, Adão deixou de ser homem. Então, é esse modelo que a gente não tem que seguir. Entendeu? Exatamente. Então a gente tem que aprender com esse exemplo. Então, essa mulher que está ganhando a mais, que legal, que bom, vou poder ajudar, né, a vida dos meus filhos, do meu marido, né? Enfim, ela tem que ajustar. Eu falo, gente, que nós temos o homem em nossas mãos, no bom sentido. E não estou falando nem de sexo, tá? Porque o homem, a Bíblia fala que nós devemos submeter a ele honrando. Quando você honra teu marido, você tem um homem muito amoroso. Porque quando a gente respeita esse homem, honra esse homem, ele ama a gente naturalmente. Você está até falando algo que eu ia perguntar, que um dos conceitos mais polêmicos, né, no dia de hoje é a exigência bíblica de que a mulher seja submissa. E aí? Você falou que... acabou de falar aí, sim, que quanto mais submissa, mais esse homem vai te amar, ou é sim, ao contrário? Sim, quanto mais sim, né? Porque a submissão a gente vê com um lado muito ruim, né? Eu tenho que obedecer a ele, eu tenho que ficar com ele. Não, porque ele vai dar, né, conta da família a Deus. Sim, então, o que é submeter? Estar debaixo de uma missão, né? Estar numa obediência a uma pessoa. Isso é uma escolha. Mas se a mulher quer viver independente, como o homem vai amar? Não tem como. Aí quebra esse princípio da submissão. Né? É a falta desse ensino, desse aprendizado, né? A palavra submissão, às vezes as pessoas acham, eu sou submissa, ele falou, sim, senhor. Não. A missão foi dada para o homem. A mulher está do lado dessa missão. Os dois vão cumprir juntos. Os dois vão chegar juntos com essa Eu acho que as pessoas confundem muito submissão, porque assim, se eu tenho um chefe, eu tenho que submeter a ele. Aí quer dizer, aí já vai uma desigualdade ali. Sim, eu acho que as pessoas confundem muito. Agora, cabe ao homem também, quando o homem ele ama, é muito mais fácil dessa mulher também se submeter a ele. Tá? Então é reciprocidade. É uma via de mão dupla. Se a mulher ranzinza, não fica desrespeitando o homem, não quero saber, você se vira. Como que o homem vai Não tem como. Não tem como, Aí eu vou falar da minha linguagem aqui, né? Como sou sexóloga, né? O homem não vai ter prazer de estar com essa mulher, nem tesão não vai ter. Nada. Porque aí tem que ver o contexto dessa mulher. Por que essa mulher tá assim? Da onde que vem isso? Né? Porque para você entender esse parâmetro da família, né? Nada o que ele provocou também para isso acontecer. Igual, aqui, ó, vamos lá na Mulher de Efésios, Mulher de Efésios. Essa aqui foi boa. Lá em Efésios 5:22, né? A Bíblia orienta o papel da mulher em amar, respeitar e auxiliar o marido. Isso aí é uma orientação, né? Então, aqui a missionária Roberta, ela falou que desse amor. O marido ele tem que ter prazer de chegar em casa. Sim. Ele tem que ter prazer de voltar para casa. Tem alguns homens que não querem nem estar em casa. Fica dando voltinha na rua aí com os amigos. Alguns que não são evangélicos ficam no bar tomando. Fica no bar. Aí chega em casa naquela condição e já sem o dinheiro. Aí ele vai encontrar o quê? Uma mulher rixosa. Misericórdia. Aí ele vai encontrar essa mulher. Aí começa as cobranças. Aí começa a afetar o relacionamento. Gente, exatamente. A influenciadora Cláudia Gomes fez um vídeo relatando a sua experiência como esposa troféu. E a quanto ser sustentada pelo marido a prejudicou no futuro. Vamos ouvir o áudio? Eu fui esposa troféu e fiquei sem minha liberdade por 10 anos. O que eu acho que é uma esposa troféu? Normalmente ela não trabalha, o marido é quem é o provedor. Normalmente as mulheres são bonitas, bem cuidadas, e aí ela tá ali para dar status àquele homem. Eu vivi isso por 10 anos. Meu marido na época era quem realmente tomava as principais decisões, ficava com as responsabilidades maiores da casa. Eu não tinha, na verdade, muita consciência
das consequências que isso poderia ter lá na frente na minha vida. E era muito confortável para mim ser uma esposa troféu com 20 e poucos anos. Mesmo minha mãe tendo me educado e educado minhas irmãs para a gente ser independente, para a gente estudar, quando eu decidi ser essa esposa, foi naturalmente aceito, culturalmente aceito pelas minhas amigas, pela minha família. E eu fui uma esposa troféu muito feliz até o momento em que o casamento não deu mais certo. E aí, quando chegou esse momento, muitos anos depois, eu não era mais uma menina jovem e eu não tinha investido na minha carreira. E aí, eu tive que correr atrás e eu precisei da ajuda da minha mãe, eu precisei da ajuda das minhas irmãs para eu recomeçar do zero, passar de esposa troféu para uma mulher independente. Não foi fácil, porque não é só assim... Esposa troféu, eu não tinha ouvido ainda esse termo, não, sabe? Isso é novidade para mim. Agora, como o conceito de esposa troféu, que valoriza a mulher sendo sustentada pelo marido, pode comprometer a independência e a autonomia da mulher? Incentivar que a mulher seja apenas dona de casa não deixa ela muito vulnerável? Tem que saber esse conceito da esposa troféu, né? Primeiro, ela colocou aí, ela já era infeliz. Ela não era feliz nesse casamento, não. Você acha? Não, não é não. A esposa troféu, gente, eu não sou esposa troféu. Sou uma medalhinha de bronze. Eu não sou esposa troféu. Por quê? Eu já passei da idade do troféu. A esposa troféu, essas menininhas de hoje, as vulgo Maria Chuteira. Isso. Era aquelas namoradinhas de jogador de futebol. Sim. Era de piloto automobilístico. Exatamente. Essa era a esposa troféu, aquela que tá sempre bonitinha, lindinha, arrumadinha. Então, essa que falou aí, ela falou assim, o tempo foi passando, a idade foi chegando, ou seja, ela não se cuidou. Exatamente. Ela acomodou, né? Ela acomodou naquele parâmetro. Aí ele me sustenta, até que um dia ele olhou e falou assim, meu Deus, eu casei, né? Com troféu, agora tá aí, uma medalhinha de bronze ruim. O troço tá feio. Então, a gente tem que pensar nisso. O que é essa esposa? Essa esposa, ela é fantasia. Eu concordo plenamente com a pastora. Mesmo? Teve alguma coisa assim, que ela não foi infeliz. Para mim, ela cumpriu um papel, uma tabela de um sofrimento ali. Né? E assim, e trazendo agora assim, né, hoje pela nossa sociedade, né, pelo nosso país, hoje se uma pessoa ficar viúva, gente, com um salário não dá no mundo que nós estamos vivendo. Então as mulheres hoje têm que ficar mais espertas, né? Precisa estudar, fazer curso, isso não impede disso. Até porque a autoestima não está ligada só o externo, mas a autoestima de dentro para fora. É como me vejo, como eu valido a minha pessoa. Então, para mim estar bem comigo, eu preciso ser útil em alguma coisa. Não só ao meu marido, mas para mim primeiro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa também sair dessa zona de conforto aí. Produzir, e hoje em dia tá muito mais fácil, né, pastor Dário? Você estudar, você fazer um curso, fazer um aperfeiçoamento em uma área de capacitação, seja profissional, seja em áreas domésticas. Hoje você consegue nas redes sociais, no YouTube, ou até mesmo através de aulas IAD, né? Um estudo à distância. Você faz uma faculdade, você faz um curso técnico, você participa de videoaulas, você faz um curso de capacitação. Então, hoje está muito mais fácil, de forma tecnológica, a pessoa se capacitar, se profissionalizar, entendeu? Então, até mesmo o mercado de trabalho digital, que é uma área que está crescendo muito. Tá crescendo, né? Trabalho de casa, né? Trabalho hoje. de casa. Eu conheço mulheres que ajudam o esposo fazendo docinho, bombonzinho, vendendo para as amigas, vendendo ali na vizinhança, no prédio que mora, e ajuda o marido. Geralmente as mulheres sempre arrumam alguma coisa para ganhar um dinheiro. A mulher é muito inteligente. Eu acho que ela produz. O que falta é sair da zona de conforto. Tanto para a mulher quanto para homem. Desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas existe também hoje, nessa cultura hoje, muitos homens bananas.
Muito homens bananas. Que segurando ficam pra não falar. na barra da saia da mãe. E não é banana prata, não. Entendeu? Aí casa com a mulher. Casa com a mulher e fica na aba da esposa. Que não quer fazer, preguiçosos, não quer trabalhar. E as mulheres hoje têm corrido muito mais atrás, porque a gente tem mais espaço para trabalhar. Sim, isso. sim. E essa mulher, ela precisa produzir. Porque, gente, se nós formos olhar para o nosso país, como estou falando, eu atendo mulheres que estão no relacionamento abusivo que não conseguem sair por causa do financeiro. Entende? Sim. Porque Então ela não tem formação nenhuma. Ela se submete ao que está vivendo. Exatamente, porque ela fala assim, doutora, mas para onde que eu vou? Eu não tenho um salário, não sei o quê. Então, olha só. E existe então, olha esse assédio moral, né? Muito esse assédio moral. fica... se você sair daqui, você vai para onde? Você não tem nada. Tudo que tem aqui é meu. Gente, então acaba... eu tenho uma ouvinte aqui que não quer se identificar. Eu gostaria de ouvir. Vamos ouvir? Agora eu queria dar minha opinião aí. Eu não quero ser identificado, não. É um homem. O problema todinho, você vê as mulheres tudo bonitas, tudo bem postas. O problema delas é que esqueceram que o provedor da casa é o marido. Tá certo que quando o marido está desempregado, a mulher vem ajudar, nada errado. Tudo bem. Mas só que as mulheres hoje são mandonas. Elas não respeitam o marido delas. A voz que hoje ela reverbera dentro de casa é da mulher. A última palavra do homem. Mudou. A mulher hoje está imitando o mundo. Só me desculpa aí, pastor, da mulher ajudar em casa, não sou contra não, acho legal. Tudo bem, mas as mulheres hoje não respeitam o marido, não. Você entendeu? É igual a lei Maria da Penha agora, a mulher do nada bota o carro Maria da Penha. Eu conheço um monte de mulher evangélica, botou o homem Maria da Penha, e o homem não fez nada. E a lei só ouve ela, o homem está lascado. Você entendeu? Por mais que o homem faz dentro de casa, continua lascado. Ela não sabe chegar perto do marido e pedir as coisas. Ela pede as coisas para o marido não tem, ela acha que tem que ter obrigação de dar. Não é assim que funciona. Tem que ver se está em condições de fazer, porque hoje a nossa vida está dessa maneira. Nós estamos vivendo hoje pela fé. Do jeito que anda o mundo hoje, aí eu sempre falo, eu vou no mercado comprar, eu não reclamo, porque eu ainda estou comprando, eu tenho para comprar, e o coitado que olha e não pode comprar. Então a mulher hoje não é submissa ao marido, é tudo conversa fiada, não são submissas. É o que elas falam que valem. Não sabem respeitar o marido. São poucas mulheres, se vou depender. De 100, 10% das mulheres são virtuosas, são mulheres de Deus. A restante está tudo com capa. Eu me perdoe, tá? Desculpa. Gente, nós demos muita risada aqui ouvindo o nosso querido aqui. Mas, pastor Gustavo, a gente está vivendo uma situação difícil, não está? Exatamente. Mulherada, então, ele falou que a voz que reverbera em casa é das mulheres. Então, isso daí é cultural. A igreja, por muito tempo, se escondeu através desses assuntos. E hoje nós estamos lá atrás, e a gente precisa resgatar essa essência. Sim. Trazer este princípio, ensinar os nossos jovens, ensinar os nossos casais, né, que o marido é o provedor, que a mulher ela precisa ser uma auxiliadora, precisa estar ali para ajudar. E a igreja ela precisa resgatar essa essência. A cultura pode mudar, mas os princípios e valores são inegociáveis. E nós que somos servos de Deus temos um princípio pautado na palavra de Deus. Então, eu não estou querendo aqui terceirizar a culpa e dar a responsabilidade só para a igreja. Mas eu estou dizendo que muitas famílias estão crescendo desestruturadas e isso tem afetado os casamentos nos dias de hoje. Você não vê mais jovens tendo desejo de se casar. Você não vê mais famílias tendo sonhos de ter filhos. Né? Tem casais que acham que filhos vai dar problema para dentro de casa. Tem casais com 30, 40 anos, você vai sentar para conversar. E aí, quando você vai pensar, não quero ter filho. Né? Então, nós precisamos resgatar esses valores, né? Esses princípios da família tradicional. Porque deu certo. Séculos e séculos e séculos deu certo. Então, será que agora não vai dar certo? Será que agora não vamos precisar mudar para ajustar as coisas? Então, eu acredito que nós precisamos ensinar. Tudo na base do ensino, da educação. Né? O que o nosso irmão disse é uma verdade,
em partes, né? Em partes, mas por falta exatamente desse ensino, né? Pastora Roberta, antes da senhora falar, sei que você vai falar a respeito desse áudio aí que esse rapaz mandou pra gente. Tem uma ouvinte aqui que não quer se identificar também, mas se dirige diretamente a você. Me explica isso, pastora Roberta. Sempre fui submissa a meu marido, mas ganhei infidelidade por anos em meu casamento por parte dele. E a minha submissão ficou onde? Bom, ela seguiu o modelo que Deus deu a ela. Ponto. Então ela tem que seguir o que Deus mandou. Quanto à infidelidade, né, que né, ela passou aí, precisamos entender esse contexto, né? Essa maldição, essa repetição de comportamento de família em família. Eu, como psicólogo, trabalho muito com a área sistêmica. Então, é onde que eu vejo esse ciclo vicioso. Então, ela precisava, né, entender que ela fez o papel a qual Deus deu a ela. Pronto, ser submissa. O que ele fez, ele vai colher. Né? Mas ali tem um contexto também dessa repetição de comportamento, dessa maldição hereditária, nesse ciclo que ele não soube fechar ali também. Então, assim, só porque a pessoa é submissa, não quer dizer que o outro não vai deixar de fazer algo errado, como infidelidade. Né? Isso não cabe assim, a nós falarmos sobre isso. Mas ela foi fiel a Deus, a que Deus colocou para ela. Tá bom. Sem comentários, né? Sem comentários. Mas tem outro ouvinte aqui, não quer se identificar. A paz do Senhor, eu não quero que fale meu nome. Eu sou aposentado por invalidez e geralmente eu e minha esposa estamos tendo dificuldade na área financeira. Por isso, estamos brigando muito. Como posso fazer para melhorar o meu casamento? Os dois são aposentados? Pelo jeito, ele é aposentado, né? E ela não trabalha fora, né? Aí tem que ajustar as finanças. O que pode cortar, o que a gente pode pedir ajuda aí de rede de apoio, né? Até se estabilizar alguma coisa, né? Isso tem que ajustar algumas coisas. O que ela pode fazer para ajudar nesse relacionamento? Então, isso aí tem que ser uma comunicação mais assertiva, ajustável. Eu acho que tem que ver também esse padrão. Qual é o padrão? Padrão financeiro. Né? Porque hoje também as pessoas os dois trabalham porque eles querem mais. Né? Então a gente tem que saber qual é o padrão. Né? Esse padrão me atende? Né? Nesse caso aí, ele é aposentado. Tem alguns recursos que ele tem alguns remédios que ele tem benefício. Tem algumas coisas que ele tem alguns benefícios. Agora, qual é o padrão? Porque às vezes eles vieram de um padrão médio, um padrão, a gente não sabe. E caiu esse padrão. Tem que entender, tem que se moldar a isso. Né? Então você tem que saber ali o que a gente tira. Passa né, o sabão, você comprava aquele, compra o outro. Ajustar. E essa mulher, ela tem que ser sábia para poder trabalhar isso aí. Olha, gente, é uma pena, a gente já está terminando, partindo para o final, porque temos horário político eleitoral, que é 12:00 em ponto. Mas eu gostaria de já agradecer vocês e fazer a última pergunta aqui. Como a igreja deve orientar jovens casais sobre papéis de gênero e responsabilidades familiares, levando em conta o contexto moderno, hein? Toda igreja precisa ter um discipulado para aqueles que estão namorando, se preparando para o casamento. Importante, hein? É importante o pastor local, né, pegar os jovens que estão namorando, que noivaram, que estão para casar e ter um discipulado com eles. Tudo parte no princípio do ensino, da educação, dos princípios e valores morais bíblicos. Não tem problema a mulher trabalhar e o homem sendo provedor, ajudando ela também, os dois trabalhando juntos, né? A minha esposa trabalhou a vida toda. Hoje, pela questão dos filhos, nós entramos em acordo e ela trabalha, faz o papel de mãe com excelência e ajuda lá. Ela fica mais tempo com o Miguel, com o Matias. É um trabalho. E faz o trabalho dela com excelência. Trabalho maravilhoso. Essa orientação, né, vou falar aqui como pastora, eu gosto muito dessa orientação. Levo mesmo, olha, nós vamos fazer um curso, nós vamos ensinar como funciona, tem que ter diálogo, tem que conversar. O que vocês pretendem? A gente já tem a casa, ok, o que vocês querem colocar dentro dessa casa? E tem que pensar, vai ter filhos?
como que vai ser essa educação dos filhos? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou trabalhar fora, eu vou deixar o meu filho com alguém para tomar conta. Gente, isso é complicado, às muito vezes não complicado. Vale a pena, não é? Não vale a pena. Às vezes E às vezes tem mulheres também que trabalham fora e tá cuidando de filhos de outro, de casas de outro e deixando a sua casa. Então a gente tem que ver essa compensação, se isso vale. E o acordo, né? A gente ensina muito assim, fazer aquela planilhazinha. Eu sou casada, já vou fazer 30 anos de casado. Comecei a namorar meu esposo, eu tinha 16 anos. E eu lembro que quando nós fomos casar, a gente sentava ali na época, era aqueles trailerzinhos ali na vila, e a gente sentava ali com uma agendinha e eu colocava ali, olha, a gente tem tanto, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Hoje que nós temos uma condição assim, de fazer um passeio, de viajar. Eu tenho um filho só, o meu filho hoje está com vai fazer 24 anos, faz uma boa faculdade, está já no mercado de trabalho. Então a gente tem, mas o que foi isso? Nós planejamos. Planejamento, né, pastor? Agora, nós entramos numa vantagem. Quando eu casei, eu ganhei uma casa. Eu ganhei a casa própria. Vantagem, hein? Foi uma vantagem. Então, nós adquirimos o quê? Vamos melhorar o que a gente tem. Claro, tá? claro. Então, a gente não precisa ficar naquela avareza. Eu quero mais, quero... Não, isso aqui tá bom? Te sustenta? Olha ok. Aí. Pastora Adriana, da Igreja Metodista, obrigado por ter vindo. Pastora Roberta Kelly, por favor. Bom, a igreja precisa investir mais nas palestras, no workshops, né, para os jovens casados, jovens solteiros, para dar instrução a esses casais, né? Hoje o casal está muito preocupado com a festa de casamento. Eu vejo muito sobre isso, né? Ou até mesmo pelo sexo, né? Acho que casar... Hoje nem tanto, pastor. Não, mas nem tanto. Mal sabe que depois diminui. Não, mas tudo bem. Isso aí é outro assunto, pôr do sol. Mas o que acontece, né? Eu vou casar Hoje as pessoas, infelizmente, estão muito voltadas para o lado assim de mostrar o que tem, né? Social, comprei apartamento, né? Estou casando, mas não está o papel da mulher e do homem. Então a igreja precisa investir mais nas palestras, nos encontros de casais, nas oficinas e assim em diante. E isso daí é igreja, né? Sim, a igreja. E no modo geral, né, gente? Pessoas não evangélicas e tudo. Será que o Estado, o município, deveria ter uma matéria na escola para ensinar? Nada demais, né? Ajuda, nada demais, ajuda muito. Até porque se essa pessoa tem uma família disfuncional, a escola pode trazer um modelo funcional para esse casal. Né? Então a gente precisa, né, ampliar essa situação de trazer as escolas mesmo. A gente está precisando voltar às famílias, né? Família, trabalhar né? as famílias. Mas né? infelizmente mudou muito. Mas pode voltar, né? Pode. A igreja militante ela tem que trabalhar para essa volta, né? Pastor Gustavo Medeiros, muito obrigado por ter vindo também. E agora... Pode falar. Mudou muito. A gente vê que o princípio familiar tradicional, olhando para o governo, olhando para o Estado, olhando de forma, né, social, ela tem mudado muito. E a igreja ela precisa militar, como a pastora Adriana disse, para ensinar o que é bíblico. Claro, né? claro. Tá ensinar legal. o que é bíblico. Muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um debate assim muito esclarecedor, muito inteligente. Que Deus os abençoe. Nós voltaremos já, daqui a 10 minutos, com o Altar 88, um culto em seu lar.